E olha, vamos mudar de assunto, falar agora sobre a greve dos servidores por causa de reajuste. Está virando uma queda de braço. De um lado, a equipe econômica quer vetar qualquer reajuste por falta de recursos. E do outro, está o presidente Jair Bolsonaro, que quer ceder. Quer sim, já anunciou inclusive o reajuste para a Polícia Federal. Só que, em meio a tanta reação, Priscila Yazbek, em meio a tanto protesto, de outras categorias que não vão ser beneficiadas ou que tiveram até o corte no orçamento, como no caso da Receita Federal. Ontem trouxemos a informação de 1.288 servidores entregando os cargos. Qual que é a tendência agora? O que a equipe econômica está pressionando ali o presidente Jair Bolsonaro? Oi, Daniel, bom dia de novo, bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro eu queria dar um passinho atrás, só para a gente explicar por que o governo está passando por essa crise toda. Então, no fim do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro prometeu um reajuste para os servidores da Polícia Federal e aí, com isso, a elite do funcionalismo público federal reagiu. Os servidores da Receita Federal puxaram o bonde, foram os primeiros a se mobilizar. Até o momento, então, como você falou, eles já entregaram 1.288 cargos de chefia, dentre cerca de 2.000 cargos de chefia. Então, eles continuam como servidores, continuam recebendo salário, mas não exercem mais esses cargos de chefia, abrem mão dessa comissão. Então, mais de metade da chefia da Receita Federal já saiu, isso causa inclusive reflexos em importação, exportação do país. E aí outras categorias também passaram a se mobilizar. Segundo a Fonacat, que representa os funcionários públicos federais, cerca de 19 categorias já disseram que devem aderir à greve que está prevista para o dia 18. Então, essa é a situação que a gente tem no momento. E aí, hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai se reunir com o presidente do Sindifisco, que representa os servidores da Receita. E aí, qual que é a situação que a gente tem aí nesse cenário, nesse contexto para essa reunião? Então, tem uma queda de braços entre a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, na figura do ministro Paulo Guedes, que quer vetar qualquer reajuste. Então, ele quer que o presidente não dê reajuste, inclusive, nem para os policiais federais. E, do outro lado, o executivo, com o presidente Jair Bolsonaro, que gostaria de conceder o reajuste aos policiais federais, inclusive a outras categorias, porque seria uma forma aí de aumentar o seu apoio num ano eleitoral. E aí, no fim de semana, como tem essa queda de braço, o presidente chegou a dizer que não tinha nenhum reajuste garantido, nem mesmo para a Polícia Federal, mas essa situação está virando um pouco ao longo dessa semana, porque o presidente Jair Bolsonaro está sofrendo uma pressão da bancada da bala para dar o reajuste aos policiais federais. E aí, se ele der o reajuste para os policiais federais, ele vai sofrer pressão para dar para todos os outros. Isso passa um sinal muito ruim para o mercado e é justamente por isso que o ministro Paulo Guedes resiste a conceder esses aumentos, tenta falar para o presidente não ceder à pressão dos servidores. E aí eu queria colocar alguns pontos que os economistas têm falado muito sobre essa questão, que são, eles falam que não tem espaço no teto de gastos, tanto que a gente ficou o ano inteiro passado discutindo teto de gastos, PEC dos precatórios, para conseguir colocar o Auxílio Brasil. Então, isso mostra que falta espaço no teto. Os servidores federais já ganham bem mais que os empregados da iniciativa privada, vários estudos mostram isso. E existe uma desigualdade salarial dentro do próprio funcionalismo público federal. Inclusive, um especialista no assunto da Fundação Dom Cabral, Bruno Caraza, ele tem lembrado que o que está acontecendo é que esses funcionários públicos, eles estão mirando como teto, como salário, o teto do funcionalismo público. Então, por exemplo, o reajuste que a PF quer para os seus servidores prevê que um delegado ganhe cerca de R$40 mil, que é o mesmo salário que ganha um ministro do STF. Mas ainda assim, o Bruno Caraza, na opinião dele, ele falou que tem dúvida se vai passar ou não o reajuste, porque ele falou que quase todas as decisões aí do presidente Jair Bolsonaro recentes têm sido tomadas no sentido de mais fragilização da responsabilidade fiscal, ou seja, tem caminhado no sentido de mais gastos públicos. Agora, e tem também um outro fator, que são categorias que conseguem fazer uma pressão muito grande, conseguem travar a máquina pública. Então, a ver como que vai ser essa reunião aí do ministro Guedes com o Sindifisco e como que o presidente Jair Bolsonaro vai ceder, mas ainda existe uma incerteza muito grande. E o pior de tudo isso, viu, Daniel, para completar aqui, é que quem mexeu nesse vespeiro foi o próprio presidente Jair Bolsonaro ao conceder o reajuste à PF. Agora ele vai ter que resolver essa questão.
dúvida, o resumão é ou dá reajuste para todo mundo ou não dá para ninguém. E se tirar o prometido para a Polícia Federal, certamente reação vai ter também, já que as outras categorias que não foram beneficiadas estão reagindo bastante. Obrigado, Pri. Inclusive, né, Dani, não dá para nem saber se ao voltar atrás no reajuste para policiais federais, se aí que as categorias não vão se mobilizar ainda mais, né? Sim. Então talvez seja um cenário irreversível. Sem dúvida. Obrigado, Pri.